Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, retomamos pela 21ª vez, neste segundo bloco, o argumento Verdades Esquecidas, a ira de Deus. No primeiro bloco, refletindo a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 5 a 9, Deus manifestou a sua misericórdia para nos livrar da ira. Dado que a sua misericórdia, às vezes, quando dirigida ao pecador que está nas trevas, assume a conotação de ira, o Deus que se ira, ira-se para nos livrar da ira. Precisamente o versículo 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus não destinou ninguém para, no fim da vida, escutar essa manifestação da ira de Deus, apartai-vos de mim, malditos. Deus não criou ninguém para isso. E precisamente porque não criou ninguém para isso, enquanto estamos a caminho, Ele se ira, Ele corrige, Ele pune, Ele castiga, Ele manifesta a sua misericórdia, indignando-se contra o pecado, levando o pecador por caminhos misteriosos a experimentar a sua ira, isto é, o seu amor que corrige, o seu amor que pune, o seu amor que castiga. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos a outro texto do apóstolo Paulo, desta vez, a carta aos Romanos, capítulo 5, versículos de 8 a 9. Interessantíssimo esse texto, na mesma linha de raciocínio de 1 aos Tessalonicenses, de que falamos no final do primeiro bloco. Ao texto, por favor. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veremos mais na frente que um dos adjetivos que o livro do Apocalipse utiliza para Jesus quando vier na glória é ira, irado. Quem se salvará da ira do Cordeiro? Isso está no capítulo 6 do Apocalipse. Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Mas esse título supõe todos os adjetivos de ira aplicados a Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Como então explicar? Pelo sangue de Jesus, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Como é que o Deus que se ira envia o seu Filho, derrama o seu sangue, o seu Filho na cruz, para nos salvar da ira? A distinção é fundamental. A ira de Deus dirigida a nós, enquanto estamos a caminho, é ira corretiva. É ira de pedagogia de um Deus que ama o pecador, mas não concorda com o seu pecado, que reprova o seu pecado, e por caminhos misteriosos, por vezes, castiga, pune, corrige, educa e auxilia esse pecador a que se converta. Pronto, esta é a ira de Deus enquanto estamos a caminho. Para nos livrar de outra ira dele, enquanto estamos a caminho, ele é nosso auxílio. Ele é nosso advogado, porque vive a interceder sentado à direita do Pai. Porque enviou um outro paráclito, o Espírito Santo, que age em nós com gemidos inexprimíveis, diz o apóstolo Paulo. E com essa gama de pedagogia da sua ira, o Pai que ama, o Deus que abrasa de amor a criatura que está no pecado, e porque a quer convertida, pune, corrige, adverte, etc., às vezes com uma modalidade, ou modalidades um pouco inóspitas, inusuais, mas repletas, carregadas de amor, para nos livrar da ira que ele manifestará, não como advogado,
mas como juiz. E virá de forma imparcial. E o juiz poderá pronunciar essa terrível frase, expressão da sua ira judicial, digamos assim: apartai-vos de mim, não vos conheço. Portanto, não há contradição nenhuma quando nós, com o apóstolo Paulo, 1 aos Tessalonicenses 5 e Romanos capítulo 5, justificados pelo seu sangue, somos salvos da ira. Deus que se ira para nos salvar da ira dele. Não há contradição, porque quando ele se ira, ira-se como um pedagogo, ira-se como aquele que está caminhando conosco. Se estás para trazer a oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. Toma sem demora este caminho, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco e o carrasco te ponhas em prisão. Quem é que se ira conosco quando estamos a caminho? Quem é aquele irmão contra o qual nós nos indispomos? É o próprio Jesus. E quem é esse juiz que esse irmão vai nos entregar para que esse juiz nos coloque em prisão? O juiz é o próprio Jesus. Quando ele se pronuncia como juiz, é a ira da qual Cristo Jesus, quando se encarnou, veio nos livrar. Eu vim te salvar, manifestando minha ira, isto é, corrigindo-te quando tu estás pecando, para que tu te livres de outra ira que se manifestará, salvos da ira iminente de Deus, que virá em breve para te julgar, que virá em breve para julgar os vivos e os mortos, e pronunciará para uma parcela da humanidade, os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Eis a ira da qual Cristo Jesus veio nos livrar, e para isso, enquanto estamos a caminho, ele, por amor, manifesta a sua ira. Deus irado, que justificando-nos pelo sangue do seu Filho derramado na cruz, livra-nos da ira do próprio Cristo, que virá um dia irado. Não há contradição nenhuma. Agora vamos ao apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Esse texto também traz, não vai falar de ira, mas vai falar que fomos salvos à linguagem da cruz. Com a palavra, o apóstolo Paulo: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. A linguagem da cruz nos salva da ira de Deus. Na cruz não há manifestação nenhuma da ira de Deus, pura misericórdia. Mas essa misericórdia contra a qual não se brinca e diante da qual ninguém se atreva a zombar dela, porque Deus não morreu em vão, Deus não se encarnou, Deus não se rebaixou por acaso. Não é bobagem o que aconteceu na cruz. Ninguém brinque, ninguém zombe, ninguém despreze, ninguém espezinhe, ninguém ridicularize, ninguém faça pouco caso de tão grande mistério de misericórdia. Porque essa misericórdia não será agredida, desprezada, ridicularizada em vão. O apóstolo Paulo, ao escrever o seu evangelho, no capítulo 1, versículo 29, coloca nos lábios de São João Batista uma afirmação muito bonita. E uma afirmação que não vai se contradizer com aquela de Apocalipse, capítulo 6, até porque o autor do evangelho segundo João é o mesmo autor do Apocalipse de São João. São João, no seu evangelho, vai dizer: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no Apocalipse vai dizer a ira do Cordeiro. Vamos ao texto, por favor, porque não há contradição nenhuma entre esses dois versículos, porque o autor é o mesmo e o sentido dado em cada versículo é um sentido todo particular ao texto. No dia seguinte, João Batista, evidentemente, viu que Jesus vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vou repetir. O mesmo São João que escreveu isso
é o mesmo São João que no seu Apocalipse, no capítulo 6, vai falar da ira do Cordeiro. Mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo justamente para que não fôssemos objeto da ira dele. Como é possível isso? Cristo veio como advogado, Cristo veio como servo, mas virá um dia como juiz. A ira dele, enquanto estamos a caminho, é por amor daquele que por nós morreu e quer nos auxiliar com sua graça a deixarmos o pecado. Mas a ira dele como juiz é uma sentença imparcial. Quem aceita a proposta de amor do Pai na cruz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nos deixamos pela fé e pelo batismo lavar pelo sangue do Cordeiro, que um dia virá irado, e nessa graça perdurarmos enquanto estamos a caminho até o momento derradeiro, quem perseverar até o fim será salvo, não será objeto da ira desse mesmo Cordeiro. Olhe para a cruz, ali não há o juiz, ou pelo menos naquela hora, no Calvário, Jesus não está manifestando o seu julgamento como o fará quando ele vier em glória. Olha para aquele que nós transpassamos com os nossos pecados, contempla e extasiado e horrorizado por causa dos teus pecados, converte-te. E uma vez arrependido, deixa-te lavar pelo sangue deste Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Persevera nesta graça e não tem medo, absolutamente não tenha medo quando ele vier. Não tenha medo da convicção de que ele virá absolutamente para manifestar a sua ira. Manifestará a sua ira, a ira do Cordeiro, quando ele vier, será exercitada apenas para quem não aceitou essa mensagem. Para quem conscientemente, voluntariamente, por seu próprio desejo, praticou o pecado e nele perdurou até o derradeiro momento. Assim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é aquele que agora, quando exerce sua ira, exerce para te corrigir, para que tu te arrependas enquanto há tempo, para que tu não venhas a ser objeto dele mesmo no julgamento, quando ele virá irado. Terminamos mais um encontro. Desejamos, com a graça de Deus, uma semana abençoada. No próximo domingo, ainda no Apocalipse, retomaremos esse fascinante argumento. Boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.